Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo deste domingo nós vamos analisar a vitória do Atlético sobre o Maringá em partida válida pelo Campeonato Paranaense. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre o confronto de hoje. E vamos lá gravar esse vídeo pela segunda vez, porque eu gravei ele inteirinho sem iniciar a gravação. Tenho certeza que muita gente inteligente faria isso. E então vamos lá para falar de Maringá 2, Atlético Paranaense 3, partida que teve início às 18 horas e 30 minutos lá no estádio Willie Davids, na cidade de Maringá, e válida pela nona rodada do Campeonato Paranaense. E para enfrentar o Maringá neste domingo, o treinador rubro-negro Maurício Barbieri promoveu uma série de modificações na sua equipe titular. Primeiramente, o goleiro Mikael, o lateral esquerdo Fernando, o volante Filipinho e o atacante Isaac voltaram à equipe depois do Atlético conseguir um efeito suspensivo no Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Paraná. Raul foi preservado pela comissão técnica, começando a partida no banco, o que fez com que Filipinho e Falcão atuassem lado a lado na base do meio de campo durante aí alguns minutos. Além disso, o João Cruz foi escolhido para substituir Bruno Zapelli. O meio-atacante argentino teve constatada uma lesão ligamentar no tornozelo direito e não esteve à disposição no estádio Willie Davids. Quem poderia ter atuado nessa posição também é Juliano, mas Juliano segue trabalhando o aprimoramento da condição física e não foi relacionado. Nos primeiros minutos, o que nós percebemos foi um Atlético tentando, sem conseguir dominar o Maringá e assumir o controle das ações, mas sem criar oportunidades. Isso evidentemente é um problema, o que fez com que o Atlético sofresse com jogadas de bola aérea e principalmente com contra-ataques. Tanto é que logo aos 8 minutos, o Matheus Moraes, atacante de camisa 9 do Maringá, em um contra-ataque puxado pelo lado esquerdo da defesa do Atlético, foi derrubado pelo Lucas Beleza e o pênalti foi bem assinalado pela equipe de arbitragem. Tá? Na minha modesta opinião, não tem nenhuma discussão. O atacante do Maringá até efetivamente procura o contato no momento do drible, mas no final das contas o Lucas Beleza acaba concedendo esse desejo, se precipita, calça o adversário e comete a penalidade. O Mikael defende a cobrança, mas o próprio Matheus Moraes pega o rebote e finaliza para o gol vazio, 1-0 Maringá. E logo aos 11 minutos, não fosse isso ruim o suficiente, o Maringá ainda assusta com o Rodrigo Santos, volante, cabeceando completamente desmarcado na entrada da área depois de uma cobrança de escanteio. O Atlético tem um problema muito sério com a bola aérea. Eu espero que a contratação do zagueiro português Tobias Figueiredo ajude a melhorar essa deficiência, porque minutos mais tarde o Atlético pagaria um preço bem alto por ela mais uma vez. Mas antes da gente falar disso, precisamos falar de Mikael, que encontrou o Luiz Fernando em uma saída de bola longa. O Luiz Fernando, nossa camisa 19, desvia a bola em direção ao Allan Kardec, que sairia frente a frente com o goleiro do Maringá, João Gabriel, não fosse a falta cometida por trás pelo zagueiro... Como é que é o nome dele? Agora me escapou. Deixa eu ver. Vilar. Passou pelo Curitiba, inclusive. E o Vilar acaba expulso, tá, gente? Me parece de maneira correta essa expulsão. Eu considero esse lance um pouquinho interpretativo, mas me parece que o Allan Kardec não fosse a intervenção do Vilar, chegaria à bola e sairia frente a frente com o goleiro João Gabriel. Por esse motivo, chance clara e manifesta de gol, cartão vermelho bem aplicado, Atlético com 1 a mais no placar. Mas, na sequência, como nem tudo são flores, na sequência, mesmo em vantagem numérica, o Maringá assusta em contra-ataque pelo lado direito da defesa e a bola acaba saindo pela linha de fundo. Na cobrança de escanteio, Matheus Moraes, o mesmo Matheus Moraes do primeiro gol, aproveita uma bobeira generalizada de Lucas Beleza e Fernando para cabecear e vencer o goleiro Mikael pela segunda vez. O Atlético ainda diminuiria a vantagem no marcador aos 28 minutos, com Allan Kardec aproveitando o rebote de uma cabeçada do Filipinho depois de uma cobrança de falta pelo lado direito. Essa eu confesso que não me lembro quem bateu. Mas o primeiro tempo acabou se resumindo a isso. Poucos destaques positivos pelo Atlético, o Mikael que fez algumas boas defesas, o João Cruz participou bem de algumas jogadas e vai se encontrando no meio de campo, e o Isaac mais uma vez mostrou que tem muita facilidade para se livrar dos marcadores, mesmo que no primeiro tempo especificamente não tenha gerado aí nenhuma situação muito clara de gol, tá? Agora, coletivamente o Atlético precisaria melhorar bastante no segundo tempo, e até melhorou, não sei se bastante, mas o Maringá, por exemplo, assusta no início do segundo tempo com uma bola no travessão, aos 7 ou 8 minutos, salvo engano, mas o Furacão é quem iguala o placar aos 12 ou 13, com o Allan Kardec aproveitando um lançamento longo do próprio Lucas Beleza, que não apaga as duas falhas anteriores, falhou nos 2 gols do Maringá. Beleza, cujo bom momento parece ter ficado no finalzinho de 2024, tá?
E o Maurício Barbieri, dessa vez, mexeu bem na equipe, tanto é que no intervalo ele saca o Filipinho para a entrada do Kevin Velasco, o João Cruz é recuado para trabalhar próximo do Falcão, o Luiz Fernando se posiciona como meio atacante, como segundo atacante perto do centroavante, do Allan Kardec, aí o Velasco atua pelo lado direito, o Isaac pelo lado esquerdo. Estranhei um pouquinho que a entrada primeira não tenha sido do Leozinho, né? Ele me fez por merecer essa prioridade na última partida, na minha visão. O Barbieri aparentemente pensa diferente. E aos 19 minutos, o Barbieri mexe mais uma vez. O Raul assume a posição do Falcão, qualifica a capacidade do meio de campo de ficar com a bola. E o Leozinho agora sim entra no lugar do Isaac. O Isaac que me pareceu que cansou, sofreu com os mais de 30 graus do estádio Willie Davids neste domingo e acabou perdendo um pouquinho de gás no segundo tempo. E aí, na sequência, o Leozinho, que tinha acabado de entrar pelo lado direito, né? Quem se deslocou para o lado esquerdo foi o Kevin Velasco. Fez boa jogada e na bola que sobra, o João Cruz domina e finaliza com muita qualidade, com muita precisão, com muita potência, um chute muito forte para vencer o goleiro João Gabriel e colocar o Atlético em vantagem no placar, tá? O camisa 27 é uma das poucas boas notícias do Atlético neste domingo. O João é um meio-campista talentosíssimo, passagem por todas as seleções de base, destaque do Atlético em todas as seleções de base e vai se encontrando como meio-campista, tá? Eu sei que o João Cruz, na base, é um jogador muito versátil, pode jogar mais adiantado no meio de campo, pode jogar mais recuado no meio de campo, pode jogar pelos lados do campo, mas no profissional, como ele vem em transição, o Barbieri precisa respeitar o que o campo tem mostrado e permitir que ele continue atuando como meio-campista, onde ele tem conseguido render, porque atuando pelo lado ele vinha se desgastando com o torcedor e vinha, acredito que, perdendo confiança, né? O João Cruz realmente precisa que a comissão técnica dê moral para ele e minutos para ele se consolidar no meio de campo, onde ele tem conseguido responder. Nos minutos finais, o Atlético coloca o Raim Palacios no lugar do Luiz Fernando e o Diogo Riquelme no lugar do João Cruz para aumentar o poder de marcação e garantir o resultado, que efetivamente aconteceu. Felizmente não teve gol nos acréscimos aí para estragar a festa nesse domingo e o Atlético assumiu a liderança do Campeonato Paranense com 18 pontos e 9 gols de saldo, os mesmos 18 pontos e 9 gols de saldo do Operário, mas o Furacão fica à frente pelo critério de gols marcados. O Atlético tem 18, o Operário tem somente 14. E no geral, gente, eu não vou mentir para vocês, uma vitória que deixa mais impressões negativas do que positivas. O Atlético precisa contratar com certa urgência mais um volante que saiba trabalhar com a bola, um papel que não é natural nem para Falcão e nem para Filipinho. E os dois têm sofrido demais para desempenhar essa função e não têm conseguido entregar nada de minimamente satisfatório. O Fernando tem sido muito questionado pela torcida nesse início de temporada e com razão, tem sofrido bastante para jogar. Embora eu não acho que seja uma tragédia tão grande, mas realmente ele está abaixo. Agora, se ficar confirmada a desistência do River Plate da contratação do Lucas Esquivel, é um problema que se resolve automaticamente. O Esquivel é um dos melhores laterais nesse país, sem a menor sombra de dúvida. E precisamos também de um zagueiro que assuma o lado direito da defesa. O Lucas Berezzi, infelizmente, não tem conseguido corresponder. E esse zagueiro precisa ser alguém capaz de dominar o jogo aéreo, porque o Léo, por ser muito baixo e por não ter fisicamente não é um jogador tão corpulento, digamos assim, acaba sofrendo bastante nesse sentido. Será que esse zagueiro é Tobias Figueiredo? Amanhã tem scout aqui no canal, fica de olho que a gente vai tentar responder essa pergunta. E para terminar com um tom mais positivo, que nem tudo é uma tragédia, a gente procura buscar uma certa moderação aqui nas análises, né? Allan Kardec merece muitos elogios, 2 gols marcados mais uma vez, um desempenho muito positivo como homem de referência, sustentando as jogadas, trabalhando com os companheiros para criar espaços, e eu sei que muita gente vai preferir Gonzalo Mastriani, e é possível, até provável, que a melhor versão do centroavante uruguaio seja de fato melhor que um Allan Kardec de 36 anos, mas me parece que o Kardec não vai vender barato essa vaga na equipe titular, o Mastriani que se cuide. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, deixem aí nos comentários o que vocês acharam da partida do Atlético de hoje, quem foi bem, quem foi mal e por quê. Como sempre digo aqui, eu leio todos os comentários, e se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal Palavra do Atleticano, compartilhe com o em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.